estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça e essa paz que habita em você, pois você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez selado
pelo Espírito Santo de Deus, essa paz ela não sai de você. E é necessário você ter sabedoria, é necessário você ter fé para desfrutar dessa paz que está em você como uma semente que quer brotar. E ela só vai brotar se você deixar com que ela mostre para você que, se ela brotar, você terá alegria, a sua esperança renascerá. Graças a Deus, começando mais uma live, hoje, domingo. Quero agradecer pela sua presença aí do outro lado, em sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Que Deus te guarde e que Deus fortaleça você em todos os momentos. Em cada lugar, que Deus esteja renovando a sua fé, a sua força, a cada segundo. Há um texto na palavra de Deus, no Salmo 121, que diz: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? Observa o salmista, ele faz um salmo, um canto, no qual ele pronuncia-se que levanta os olhos para os montes, e ele faz uma pergunta no psique dele, na mente dele: de onde me virá o socorro? Mas ele, por ter fé, por ter o Espírito Santo na vida dele, ele já tem a esperança. O próprio coração que tem a esperança fala para a própria pessoa: o socorro virá do meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Não pesteneja aquele que te guarda, certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diurno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante os dias e nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Vamos orar. Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas. Neste momento, Senhor, a nossa fé nos diz que nós estamos amparados e protegidos por ti, Senhor. E não duvidaremos, sempre, ó Deus, iremos descansar em ti, Senhor. Te louvo, Senhor, pela oportunidade de hoje, de iniciarmos esta live, ó Deus. Te peço pela vida das pessoas que estão assistindo, Senhor, a esta live, Senhor, que sejam tocadas pelos louvores, também pela tua palavra, bem como te agradeço pelos jovens que estão aqui, ó Deus, no louvor, pelos irmãos que estão também, ó Deus, na equipe, ó Deus, transmitindo esse vídeo, Senhor, e aonde chegar, ó Deus, estes louvores, onde chegar a tua palavra, Senhor, que cada coração receba, ó Deus, o bálsamo da paz, o bálsamo da cura, Senhor. Nos guarda, nos protege, Senhor, e te louvamos pelo teu amor para conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora um momento de louvor com os jovens aqui da igreja, da Primeira Igreja Batista em Muritiba. Amém. Louvado seja o nosso Deus. O pastor falou, que nós não duvidamos, nós descansamos no Senhor. E é assim que nós devemos fazer, esse é o nosso trabalho. A palavra do Senhor diz em Mateus 14 que Jesus andou sobre as águas e que Pedro pediu ao Senhor para andar sobre as águas junto com ele. Jesus permitiu, mas quando Pedro começa a andar sobre as águas e olha para os ventos, ele afunda. Então, o que é que eu quero dizer com essa palavra? Que você precisa olhar para o Senhor. Os teus olhos precisam estar fixos nele. Não devemos olhar para essa dificuldade, para esse momento difícil. Mas quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos atravessar qualquer situação. E é esse o nosso trabalho, confiar nele e descansar nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nós iremos louvar.
somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. É isso que nós devemos fazer, é descansar no Senhor.
seu sangue. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Louvado seja o nosso Deus. Esse Deus tão grande, nós nos entregamos. Louvado seja o nome do Senhor. Amado meu,
intercessor. Espírito, Espírito, em tuas águas eu vou mergulhar. Venho a ti me entregar. Faz de mim o teu lugar. Mude em mim o que quiser, mas faça-me como Cristo é. Amado meu, fiel Consolador, sou todo teu, amigo intercessor. Espírito, Espírito, em tuas águas eu vou mergulhar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amado meu, fiel Consolador, sou todo teu, amigo intercessor. Espírito, Espírito, em tuas águas eu vou mergulhar. Amado meu, fiel Consolador, sou todo teu, amigo intercessor. Espírito, Espírito, em tuas águas eu vou mergulhar. Louvado seja Deus. O pastor está com a palavra. Queridos irmãos, agora me senti como se a igreja estivesse cheia de pessoas, mas eu sei que do outro lado há pessoas nos vendo neste momento. Mas temos irmãos queridos aqui, os meninos do louvor, todos vocês, e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Chega o momento, querido irmão, querida irmã, de meditarmos na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fornece também orientações para que caminhemos em determinados momentos de nossa vida. E se tem uma coisa que nós mais estamos buscando neste momento é para
que direção olhar? Qual decisão tomar? Qual o melhor caminho a seguir? Eu vou trocar logo de microfone antes que fale no meio. Ok. Graças a Deus. Louvado seja a Deus. Como eu falava, vivemos momentos em que é a palavra de Deus, como sempre foi, que será a bússola que irá ditar o nosso norte, a nossa forma de pensar e mostrar o caminho a seguir e mostrar quais decisões nós devemos tomar. E nessa noite, com a graça do nosso Senhor, através da orientação do Espírito Santo, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que nos ensina muito e que, se aplicada nesse momento, nós iremos ver que Deus está presente, estará e sempre esteve presente em nossa vida, em todos os momentos. O texto fica em Gênesis capítulo 21, do versículo 8 ao versículo de número 20. Gênesis capítulo 21, do versículo 8 até o versículo de número 20. Diz assim o texto da palavra de Deus: O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. Pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com Isaque, meu filho. Essa palavra acerca do seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede. Porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas o filho desta serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é a tua raça. Versículo 14. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocados nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. E lastimava consigo mesma: não consigo suportar ver morrer meu menino. Enquanto ela lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixastes.
Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar a fonte de boas águas, ou melhor dizendo, uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Com base no versículo de número 20 e também no versículo de número 8, nós iremos meditar nesta noite sobre o seguinte tema: odre vazio, poço cheio. Odre vazio, poço cheio. Você irá entender o porquê desse título. Uma mente, quando ela está vazia de esperança, ela é uma mente que impede que bons pensamentos entrem. E uma mente vazia de esperança é uma mente cheia de tristeza, é uma mente cheia de preocupações, é uma mente cheia de previsões terríveis. Logo, quando essa mente está vazia de esperança, quando ela está vazia de um futuro melhor, ela pode estar cheia de tristezas, de preocupações, e com isso ela não verá o agir de Deus, ela não encontrará conforto para esperar também o agir de Deus. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 e 8, diz o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio das orações e súplicas. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente também, ou digno de louvor, nisso pensais. A sua mente, nesse momento, ela é uma mente vazia de esperança e cheia de preocupações? Como a sua mente está trabalhando neste momento? No que a sua mente tem pensado? O cenário que você vê à sua frente pode formatar, ou melhor dizendo, pode dar forma à sua forma de pensar. Foi o que aconteceu com esta mulher chamada Agar. O que eu posso aprender com você através desse texto que foi lido? Temos aqui a história de uma mulher com seu filho Agar e seu filho Ismael. Estava tudo bem com eles, ela tinha um lar, ela tinha uma casa, ela tinha pessoas ao redor dela, ela tinha pessoas que se preocupavam com ela, se importavam com ela e com seu filho. E de repente esta mulher com seu filho foram obrigados a deixarem aquela comunidade na qual eles moravam. E de repente, quando essa situação aparece de frente com Agar, situação que ela não esperava, o coração dela entristeceu-se. Mas não só o coração dela entristeceu-se, Abraão também ficou triste e preocupado em ter que despedir Agar, expulsar Agar. A palavra expulsar aqui é a mesma que no hebraico, e está no hebraico,
é a mesma que Deus utilizou quando expulsou o homem do Éden. Ou seja, expulsar sem direito a retorno, expulso definitivamente. Agar foi expulsa com seu filho definitivamente do meio daquela sociedade que ela estava, do meio daquele povo que ela estava. E Abraão ficou muito preocupado com isso. Ele não desejava fazer assim. Mas nós temos que compreender algo. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um plano. Por isso é necessário deixar que o tempo passe, que nós permaneçamos em oração para entendermos o que Deus quer fazer. Primeira lição que eu posso extrair desse texto é que quando cremos em Deus, cremos em milagres. Quando cremos em Deus, nós cremos em milagres. O versículo de número 12. Se você observar bem, diz assim: contudo Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. O versículo 13: mas do teu filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça, ou seja, ele é teu filho. O coração de Abraão estava preocupado, o coração de Abraão estava triste com o que haveria de acontecer com Agar e com Ismael no deserto. Mas Deus fala com Abraão dizendo: Abraão, não te preocupes, não fique tristes, não fique se lamentando em ter que expulsar Agar do meio do teu povo, porque para esta mulher, para este menino, eu tenho um propósito. Abraão, ao ouvir de Deus essa voz, ele creu. E Abraão não tinha motivos para duvidar de Deus. Quando Abraão ouve de Deus essa orientação, quando Abraão ouve de Deus essa voz dizendo: Abraão, não te preocupes, não fique se queixando, esse menino não morrerá no deserto, eu tenho um plano para ele. Interessante que convém fazer uma ressalva aqui. A Bíblia chama de menino, mas é um termo, quando vem para o português, que traduzido do hebraico a palavra fica menino. Mas Ismael já era um jovem, entre 17 e 18 anos, já era um adolescente entrando já na juventude. Então ele não era um menino criança, mas, digamos assim, um jovem adolescente. E assim o coração de Abraão descansa em Deus, porque ele creu em Deus. E Abraão não entendia como, mas Abraão esperava e sabia que Deus iria operar um milagre na vida de Agar e na vida de Ismael ali no deserto. Nesses momentos em que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar crendo que Deus tem em suas mãos o poder e toda a autoridade para fazer milagres. Muitas vezes a situação diante dos nossos olhos é uma situação complexa, é uma situação difícil, e ficamos semelhante a Abraão, preocupado em ter que tomar decisões, ou ficamos preocupados porque perdemos. Aqui também Abraão teve uma perda. Abraão perdeu o seu filho, agora Ismael, tinha que se separar de Ismael, seu filho. Abraão também tinha que separar-se também agora e despedir também a serva dele, Agar. Foi um momento difícil, mas ele descansou. Eu aprendo que nesse momento que nós estamos vivendo, eu preciso crer
que Deus tem milagres reservados, os quais nós não sabemos como acontecerão, mas cremos que acontecerão. Isso porque nós temos fé e descansamos em Deus. Então, crê em Deus, confie que Deus pode fazer milagres. A todo momento Deus vem falando com você. A cada momento Deus fala com você nos louvores. Deus fala com você através da palavra. Eu sei que tem circunstâncias na nossa vida que nós desejamos parar, desistir de tudo e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Mas é necessário ver que diante das nossas forças ou das circunstâncias que temos, nós não podemos fazer nada mais a não ser confiar em Deus e esperar nele. Segunda coisa que eu aprendo com essa história de Agar e Ismael: o deserto é vazio de esperança. O deserto é um local vazio de esperança. Agar, quando começou a sua jornada pelo deserto, ela começou uma jornada sem rumo, uma jornada na qual ela não tinha destino. De acordo com a Bíblia, ela começou a vagar pelo deserto. Ela não tinha assim uma direção precisa para onde ir. Ela estava desorientada no deserto. Ela estava vazia em seus pensamentos, em que direção tomar. Ela estava vazia em seu coração também de esperança. O deserto é vazio de esperança, mas só por um momento. O que aconteceu? Nessa jornada pelo deserto, que Agar estava com seu filho Ismael. Ismael adoece. A Bíblia aqui não relata no texto, mas quando nós estudamos profundamente o contexto do texto e vamos pesquisar, aquele deserto vazio adoeceu Ismael. Ismael ficou doente. Como se não bastasse ainda Ismael adoecer, a água que havia no odre acabou. E agora Agar estava com seu filho Ismael doente, estava sem água para também dar de beber a Ismael, bem como para ela. E agora ela estava com seu odre vazio, em um deserto vazio. Ela estava vazia de esperança. Se não tivermos cuidado, momentos como o qual nós estamos vivendo nos levará para um deserto e tentará nos mostrar que há um vazio e que não há esperança. As situações podem até piorar. Agar agora viu a situação piorar. Seu filho adoeceu, a água acabou. Diante desse momento difícil, Agar só pensou em algo: meu filho irá morrer. Olha só como uma mente preocupada, uma mente atribulada, uma mente angustiada, uma mente aflita, só pensa coisas ruins. E ainda quando a situação piora. Agar agora só pensa em uma coisa: Ismael vai morrer. E eu não quero ver Ismael morrer. Já não basta ter perdido o local que nós morávamos, estamos nesse deserto agora, e eu não quero ver o meu filho morrer. E aquela mulher, ela toma uma decisão. Você pode ver que o texto diz, o versículo de número 15,
Diz assim: quando a água acabou do odre que carregava, ela colocou Ismael debaixo de um arbusto. Presta atenção nessa palavra arbusto. Ela colocou. A palavra criança e colocou, as palavras juntas, de fato dá a ideia que ela pegou em seus braços uma criança pequena e colocou. Não foi bem assim. Ismael estava doente e dependia das forças dela para que ela levasse até para debaixo daquele arbusto. Ela estava em um deserto, mas não pense nesse deserto que nós vemos em televisão, só com areia e sem nada. Ela estava em um lugar do deserto, mas existia vegetação. Não existia apenas esse arbusto, existia vegetação ali ao redor. Ela coloca Ismael ali, ela percebe que a enfermidade do seu filho vai aumentando, e o pensamento que vem à mente dela é: o meu filho vai morrer. E ela diz: eu vou me afastar para que eu não possa ouvir o meu filho gemer, para que eu não possa ouvir o meu filho gritando, para que eu não possa ouvir o último suspiro do meu filho. Olha só, deserto vazio é um lugar que pode tirar a esperança. Agar agora toma essa decisão, coloca Ismael debaixo de um arbusto e afasta-se a uma distância a qual ela não ouve e nem vê mais o seu filho. E só esperava agora a morte para Ismael. De acordo com o relato do texto, chorava Ismael e chorava Agar. Duas pessoas chorando no deserto. Mas é interessante a forma como Deus age, até mesmo no deserto, até mesmo para aquela pessoa que é pessimista. Temos aqui uma Agar pessimista, uma Agar que não conhecia a Deus, uma Agar que não tinha experiência com Deus e só esperava o ruim. Talvez você não tenha esperança ou experiência com Deus, mas quando você olhar para Deus, você verá que Deus pode transformar momentos difíceis. Você pode dizer: eu só vejo as coisas piorarem. É o emprego que perdeu, é o dinheiro que está acabando, a enfermidade que chegou, e de repente você se sente em um deserto, sem esperança. Você só vê e só imagina que o pior irá acontecer. E você, semelhante a Agar, você quer isolar-se, você quer fechar os seus olhos para não ver o pior acontecer, porque você só pensa no pior. Mas quando Deus está no controle, quando Deus está nos observando, Deus não irá permitir que o mal prevaleça sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre o nosso lar. Aí eu entro no terceiro ponto. Não importa o tamanho do deserto, Deus irá preenchê-lo. Não importa em quilômetros quadrados ou em distância, não importa o tamanho do deserto, Deus é Deus para preencher todo o deserto e encontrar em cada parte do deserto aquelas pessoas que choram e clamam. O que ocorre? O versículo 17 diz o seguinte: Deus ouviu os gritos do menino, que aqui é Ismael, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. E o anjo fala com Agar: Agar, por que você está aflita? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do teu filho, lá de onde tu deixaste. E agora no versículo 18,
ela ouve a seguinte voz: ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Agar estava no deserto, colocou o seu filho debaixo de um arbusto, estava no lugar cercado de vegetação, mas Agar não tinha experiência para caminhar no deserto. Agar não sabia que onde há uma concentração de vegetação no deserto, há ali um lençol freático de águas. Agar não tinha essa experiência. Ela nunca passou por um deserto sozinha. Sempre que passara, acredito assim, pois era necessário naquele período, era com caravanas, e os homens lideravam, os homens tomavam a frente, os homens conheciam. Agar, ela não tinha conhecimento da causa e do momento, nem do local ali, e ela estava no meio daquela vegetação, e ela não sabia que embaixo daquela vegetação passava um lençol de águas. Foi necessário que o anjo falasse a ela: Agar, abre os teus olhos, enxerga mais adiante, vai lá, Agar, pega o teu filho, pega ele pelas mãos, traz ele, e vai até aquela fonte e enche o teu odre de água. Queridos, quando a preocupação é grande demais, quanto maior for o problema, quanto maior for a luta, se você não tiver cuidado, a sua mente ficará vazia de esperança, o seu odre mental ficará vazio de esperança, ficará seco de esperança e se encherá de desespero e medo. Foi o que aconteceu com Agar. Mas agora, quando ela ouve a voz deste anjo, ela segue a orientação desse anjo, ela vê uma fonte de águas, a qual estava ali a todo tempo, não apareceu do nada, não foi um milagre que apareceu na hora. Aquela fonte de águas, aquele nascedouro de água já estava ali, entre aquela vegetação. Mas o choro, o medo, a dor e a angústia não deixou e não permitiu que Agar enxergasse que próximo a ela havia água. Muitas vezes é assim, querido irmão, querida irmã, amigo ouvinte. Diante de momentos difíceis, diante de muita dor, diante de muito sofrimento, diante de tantas notícias ruins, nós não iremos enxergar que Deus está à nossa volta, que Deus irá preencher, que Deus irá cuidar de nós, que Deus irá nos orientar, que Deus irá nos mostrar a solução. Talvez você venha estar passando por uma situação que você diga: eu não tenho solução para esse momento. Foi o que Agar pensou. Agar só pensou e calculou a perda do seu filho, a morte dele, bem como a dela em seguida. Mas é Deus que guia os passos das pessoas. Se nessa noite você olhar para Deus, você verá que ainda há esperança. Mesmo nesse momento difícil, nesse momento de angústia, é necessário você confiar em Deus. Ele abrirá os seus olhos, assim como abriu os olhos de Agar e mostrou a Agar: você está chorando entre as águas, você está chorando em um lugar onde há vegetação, onde há esperança. Querido, quem tem Jesus não chora sem esperança. Quem tem Jesus pode até chorar, mas chora confiando que Deus irá enxugar as lágrimas, que Deus irá fazer um milagre. Agar pensava que morreria ali, mas o seu filho cresceu mais ainda,
e ele se tornou ali uma grande nação. Hoje nós chamamos do mundo árabe. Você já ouviu falar sobre Israel e sobre os árabes? Os árabes são descendentes de Ismael. Olha só, os árabes tão ricos, tão poderosos, eles vieram de Agar e de Ismael. Olha só como são as coisas, como Deus trabalha, como Deus opera. Quando nós pensamos que tudo é o fim, quando nós pensamos que está no fim de tudo, que não há mais esperança, Deus mostra a solução. Por isso, mesmo caminhando em desertos, mesmo passando momentos difíceis, nós precisamos continuar descansando e confiando em Deus. Concluindo, o título da mensagem foi Odre vazio, poço cheio. O odre é o coração do homem que não tem Jesus. O homem que não tem Jesus tem um coração semelhante ao odre de Agar. Está vazio de esperança, está vazio, está sem fé. E o poço cheio é Jesus Cristo, a fonte de água viva, que pode entrar na sua vida e preencher você. Pode, nesse momento, trazer esperança para você. Dá para você o conforto que você necessita. Dá para você toda a orientação que você precisa e dizer, assim como falou para Agar: Agar, levanta os teus olhos e vê, existe água onde você está, existe esperança. Deus diz para você nessa noite, ainda existe esperança, não acabou. Ouça a voz de Deus. É interessante que o Salmo 23 está contido nesse trecho da Bíblia. Há um texto na Bíblia que diz, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Interessante, nesse texto, que Deus estava caminhando com Agar e Ismael no deserto. Ele levou Agar e Ismael ao campo verdejante, aquela vegetação que ali estava. Agar pôde encontrar um arbusto, colocar o seu filho, e naquele mesmo local estava a água que Agar precisava para lhe dar tranquilidade. O salmista fala: Ele me leva às águas tranquilas. Deus levou Agar às águas da paz. Deus levou Agar à fonte de águas. Tenha Deus como um pastor da sua vida, que Ele possa cuidar de você, que Ele possa em cada momento mostrar para você que você tem esperança e que você não deve desistir. Confie em Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor para conosco. Os momentos difíceis querem nos fazer parar, nos fazem pensar também que já acabou, semelhante a Agar, Senhor, que viu a situação ficando mais difícil e ela só esperou o pior, Senhor. Ó Deus, no mundo todo, as notícias que chegam são notícias desagradáveis, notícias que trazem dúvidas, ó Deus, e notícias, ó Deus, que contaminam muito o coração da pessoa e tem, ó Deus, tirado a esperança de muitos corações. Eu venho a te rogar nessa noite, Senhor, visita, Senhor, este coração vazio de esperança, esta mente vazia de fé, Senhor, e enche, ó Deus, este coração e essa mente de fé e de esperança, para que ela possa ver, ó Deus, a tua presença, sentir o teu poder, Senhor, e que ela possa ver, Senhor, que não é homem que traça o futuro dela, mas que o futuro, quem traça o futuro, Senhor, és tu, Senhor. O nosso futuro está em tuas mãos. Tu és o nosso pastor e nos conduz, Senhor, às águas tranquilas. Nos mostras, ó Deus, o caminho, Senhor. Nos mostra o caminho, Senhor.
nos dê sabedoria para este momento, nos aumenta a fé a cada dia e nos ajude, Senhor. Mostra-nos, ó Deus, a melhor direção a seguir, que possamos cada dia descansar em Ti. Eu venho te rogar pelas pessoas que estão enfermas também, Senhor. Pessoas que estão internadas em UTIs, pessoas que estão, ó Deus, também em seus leitos. Ó Deus, eu venho te rogar pela vida dessas pessoas, pela saúde dessas pessoas, ó Deus. Entra com a providência, Senhor. Os seus familiares estão em casas preocupados, muitas vezes com a mente de Agar, pensando que receberá a notícia da morte ou do fim. Mas muda o quadro, Senhor. Eu te peço, muda o quadro, Senhor. Que essa mãe, que esse pai, ou esse filho, essa filha, receba a boa notícia, a notícia da restauração, a notícia da cura, Senhor. Faz o milagre, Senhor. Também, Senhor, mais uma vez, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos, ó Deus, que estão nos hospitais, todos que estão trabalhando, Senhor, envolvidos, ó Deus, em cuidar, ó Deus, da saúde das pessoas nesses momentos, ó Deus. Eu te rogo e peço a tua proteção e descansamos em Ti, pois nós temos fé em Cristo Jesus. E assim eu faço essa oração, em nome de Jesus. Amém.
cessarão os teus frutos e viverás. É interessante como as coisas mudaram de uma para outra, né? Mas Deus está presente em todos os momentos. Nós enxergamos Deus e podemos ver Deus presente em todos os momentos. Agradecemos a sua atenção. Que Deus assim possa ter penetrado no seu coração nessa noite com os louvores, com a palavra dele. Aquilo que esse homem aqui não conseguiu transmitir, que o Espírito Santo de Deus possa transmitir para você. Lembre-se, a sua mente, ela precisa ser preenchida com esperança e com fé, sabendo que Deus e crendo que Deus irá trabalhar por você. Creia, não desanime, não faça projetos ruins, mas espere que Deus tem planos e projetos feitos e reservados para você. Deus, assim como mostrou para Agar a direção correta, onde ela encontraria água, embora ela estivesse próxima à água e não enxergasse, Deus também lhe mostrará a saída, Deus lhe mostrará o caminho. Deus sabe o melhor momento, Deus sabe a melhor forma de agir em sua vida. Descanse em Deus nessa semana. Assim, neste momento, com a oração e com a bênção de Arão, nós iremos encerrar esse culto. Desde já eu agradeço a você. A palavra de Deus, assim com a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor revele a face de amor que Ele tem por você. Isso quer dizer que você enxergue a face de amor que Deus tem por você. E que você, vendo o amor que Deus tem por você, você encontre a paz. Deus te abençoe. Uma boa semana.